Eterno e poderoso Deus, agora, Senhor, solenemente chegamos diante de Ti agora, Senhor, depois de nós e rendermos o nosso louvor, a nossa adoração. Agora chegamos com temor e tremor diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale conosco, meu Deus. Inspire e unge a Tua palavra, Senhor, que sejamos ricamente abençoados nesta manhã, Senhor, e que possamos sair daqui nesta manhã melhor do que quando entramos, meu Deus. Senhor, um pouco mais crescidos, um pouco mais acima dessa estatura do varão perfeito, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa nos lapidar um pouco mais esta manhã e nos posicionar ainda mais nessa posição de arrebatamento, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Mateus 16, verso 17. Mateus, capítulo 16, verso 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Deus abençoe a Sua palavra. Podem sentar-vos. Eu não consegui resumir muito a mensagem que nós vamos ler essa manhã. Tem bastante parágrafos, mas nós vamos lê-los. Leremos alguns parágrafos da mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Começaremos no parágrafo 13. O profeta faz algumas perguntas. O que é igreja? Quem a constituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E podemos chegar ao céu sem ser membro dela? Apesar de estarmos lendo a mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, eu intitulei o meu pensamento, baseando-se nessa mensagem, de identificação da verdadeira igreja de Deus. Agora, apesar de ter quase 40 mil interpretações e denominações diferentes, dizendo-se protestantes, cristãs, ainda assim nós bem sabemos que só existem 2 igrejas: a linha verdadeira e a linhagem falsa. Então, como saber qual é a igreja que está na linhagem verdadeira? Qual é a igreja verdadeira do Deus vivo? É isso que nós vamos descobrir lendo esta mensagem. Agora, o profeta falando a respeito das perguntas que ele acabou de fazer. Agora, cada um desses textos poderia levar horas. Poderíamos pregar aqui horas só sobre a pergunta: o que é igreja? Ou sobre a pergunta: quem a constituiu? Poderíamos fazer uma escola dominical só com cada pergunta dessa, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre cada pergunta. E o profeta diz: poderia sim levar horas esquadrinhando cada pergunta dessa, mas gostaria apenas de falar de alguns pontos
fundamentais, sem me aprofundar muito, para mostrar o que é a verdadeira igreja. Então vamos começar aqui a analisar a primeira pergunta. Para nós descobrir qual é a verdadeira igreja, primeiro temos que saber o que é igreja. Então, agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Agora, Israel não era a igreja de Deus. Enquanto estavam no Egito, eles eram o povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora, separados, feitos diferentes. Levítico 10, verso 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Aí entra naquilo que nós conversamos, creio que foi sexta-feira, né? Está difícil saber quem é que foi chamado para fora, né? Está difícil ver quem está separado. Agora, o profeta fala que um separado, ele vale para 100 crentes que estão misturados lá. Que coisa! Um crente separado, consagrado, de oração, reservado com Deus, vale por 100 crentes que estão lá, né, vivendo misturado com o mundo. Agora, no Novo Testamento, a igreja, ela é chamada de o Império Messiânico. Por isso Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele sabia que o reino dele não é desse reino cósmico, literal que está aí. Ele sabia que o reino dele seria estabelecido no mundo, mas não por meio de impérios, de reis, mas por meio da sua igreja. Agora, um dia, esse império de Jesus, que é a igreja dele, se tornará algo global em todo o mundo, porque não haverá mais nenhum sistema que não seja o reino de Jesus Cristo. Então hoje a igreja, que praticamente só tem um governo dentro dos templos, em nossos corações, em nossas casas, vai chegar um dia que a igreja de Deus será toda a face da terra. Amém. Aleluia. Não haverá nenhum cantinho do planeta que não será a igreja. Glória a Deus. Então você poderá ir passear no jardim dentro da igreja. Você vai poder visitar as montanhas sem sair da igreja. Vai visitar a praia sem sair da igreja. Aleluia. Até as praias que hoje são imundícias, terríveis, será a igreja de Deus. Aleluia. Sim. Eu gosto disso, diz o profeta. Eu gosto de imaginar isso. O império messiânico. Em outras palavras, o império do Messias, onde o Messias governa e reina. Aleluia. Sem barreiras denominacionais. O Messias governa em seu império. Portanto, a igreja não é uma organização, não é a denominação ou a organização A ou B ou C. Essa igreja de Jesus Cristo não tem uma placa. Não tem. Lá em Itapu, lá em Aripuanã, quando eu estava lá, eu não pretendi colocar placa nenhuma. Aí os irmãos têm que ter uma placa, porque placa não faz diferença. Mas as pessoas do
acostumados com uma mesa na frente ali, se não tiver, as pessoas acham que não é igreja, né? Tem que ter, né? Ah, eu congrego lá no tabernáculo. Tem que ter isso, né? Porque senão parece que não é igreja, né? Mas, enfim, essa placa é apenas uma referência. Não significa no tocante a ser ou não ser igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo não tem uma placa. A igreja, olha isso aqui, a igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja de Deus não é nem mesmo uma congregação A ou B. Nós não somos denominações, nós somos apenas uma congregação. Ainda assim não significa que é a igreja de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Vamos capitando aí, vocês vão entender o porquê que eu digo que o avivamento da noiva vai chegar e ninguém vai perceber isso, a menos aqueles que estiverem dentro dele. Somente aqueles vão perceber, os que estão fora não vão perceber. Nem sabem que o avivamento da noiva estará na terra, nem saberão. Observe, a igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Nós temos acesso ao nosso rei, temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. Aleluia. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Agora, eu creio, a Bíblia ensina realmente, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, né, orando, colocando as mãos sobre o enfermo, ungindo com óleo, tudo isso é bíblico, tudo isso é certo, mas muitas vezes um pastor ou um líder dele, ele dá a entender para a igreja que a igreja depende dele para receber uma cura, para receber uma libertação. Se o pastor não orar por mim, eu não sou curado. Se o pastor não me ungir com óleo, eu não sou curado. Não, porque aquele que está entre você e Deus não é o seu pastor, é apenas Jesus, homem. Aleluia. Sendo ele próprio o Deus que está dentro dele, então você tem acesso direto com Deus. Então você consegue sim a sua cura, a sua libertação, apenas prostrando-se diante de Deus, dobrando o seu joelho e orando, clamando a Deus. Ele te responde, igualmente responde a seu pastor. Amém. Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia o reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo e os chama de sua igreja, os seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? Aleluia. Lucas 17, 37. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Então, mesmo aqui em nosso meio, não tem como eu saber quem de vocês está nessa igreja ou não está, de todos os irmãos que congregam conosco. Por isso não podemos dizer: o tabernáculo aqui é a igreja verdadeira. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Essa igreja verdadeira é uma igreja mística. Somente aqueles que entraram dentro do Espírito Santo, no corpo de Cristo, faz parte dessa igreja. Não é várias igrejas no mundo inteiro. Deus olha e vê apenas uma igreja. Aquele que está aqui, que está em Porto Belo, que esteja onde estiver, que entrou em Cristo, ele está nessa igreja. Amém.
pessoas a entrar nela, por isso estamos aqui. Mas não quer dizer que tem pessoas, as pessoas descansam. Agora eu conheci a mensagem, agora estou no tabernáculo, agora estou na melhor igreja que pode estar. Amém. Mas isso não é tudo ainda. Você não pode parar nisso ainda. Você tem que entrar nessa igreja. Aleluia. Sim. Agora, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de todo mundo, chamado para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, desse reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei, Cristo é o tal. Aleluia! Nessa igreja que estamos te falando nesta manhã, não existe homens maiores ou menores, não, nem mesmo as irmãs. Nessa igreja não é menor que os irmãos. O único tal aqui é Jesus Cristo. Aleluia! Nas organizações ou ainda na etapa humana, vamos dizer assim, antes de entrar em Cristo, pode haver aí um descrédito para as irmãs, que é uma desonra para elas, mas quando elas entram nessa igreja, quando eles entram nessa igreja, aí é aquilo que Paulo falou: para Deus não há homem, macho ou fêmea, todos são iguais para Deus. Amém. Aleluia! Cada um é membro desse corpo e é igualmente importante para o reino dos céus. Amém. Comente. Aleluia! É por isso, irmão, quando a mulher entra nessa igreja, ela não fica limitada por nenhum conceito humano, ela fica limitada apenas pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Agora, toda pessoa que vem a Cristo sai do mundo, entra em Cristo, entra em seu corpo místico, e você é membro desse corpo quando é trazido para dentro dessa igreja, chamado para fora e batizado nesse corpo místico. Está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Cristo é a igreja. Vê? Não tabernáculo, poderíamos dizer não tabernáculo, não tabernáculo A ou B ou C, não o companheiro A ou B ou C, mas esse corpo místico do Senhor Jesus. Sim, Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer, não sabes por qual caminho vem ou para onde está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Aleluia. Dentro desses grupos aí, irmãos, tem filhos de Deus, pessoas que realmente estão nessa igreja, indo no meio deles, tomando ceia com ele, indo embora, vindo para o culto, e ninguém nem sabe quem é ele, mas ele pertence a essa igreja. Aleluia. Não se pode entendê-lo. Eu não estou conseguindo expressar de uma maneira mais clara, mas eu gostaria que você entendesse realmente o que eu estou falando. Aleluia. Ele vem de algum lugar, sim, e não é metodista, não é batista, não é pentecostal, não é nenhuma organização, é um nascimento, nascido no reino de Deus. A igreja de Deus é livre, a igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira.
Por isso eu afirmo com propriedade: aqueles irmãos que pensam que a igreja A ou B ou C é a igreja que vai no arrebatamento, ele nem sabe o que é igreja ainda. Não, a de Deus não sabe. Porque de amar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra lhe pertence, quer seja católico, protestante ou o que quer que seja. Deus busca os corações honestos. Então nessas igrejas todas aí tem corações honestos, sinceros, e o profeta fala que Deus tem compromisso com os sinceros. Deus faz aquele honesto de coração ter um encontro com a verdade pelo menos uma vez na sua vida. Sim, e somos salvos pela fé, crendo nele. Essa é a igreja. Agora veja, a igreja não é uma organização. Quando Israel saiu do Egito, havia Moabe, um grande país organizado, e aqui estava Israel, um que não era uma denominação chegando, ambos fundamentalmente na palavra. Lembre-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia: 7 altares, a exigência de Deus, 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente ambos estavam certos, mas o que Balaão falhou em ver, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel, aquele grupo interdenominacional. Aleluia! Aquele grupo intercompanheirismo. Aleluia! Aleluia! Não é só nós que somos assim, tem muitos irmãos que vocês conhecem que estão lá congregando felizes, mas estão presos, estão tendo companheirismo com todos. Está nesse espírito aqui do sobrenatural. Irmãos, hoje os que estão vivendo é somente de maneira sobrenatural para permanecer nesse espírito. Naturalmente ninguém dá conta de permanecer nessa posição. Então só o fato de encontrar uma pessoa que está nesse espírito, saiba que ele está sendo sustentado pelo sobrenatural. Aleluia. Por isso que eu amei muito lá o meu primo lá, o irmão Wesley, sua esposa, que congrega com o pastor Isaías lá de Paraná. Eu vi e senti que eles estão nesse espírito. Aleluia. Me senti muito bem lá. Glória a Deus. Tem muitos também dos nossos, né, que está junto com nós, que está nesse espírito. É maravilhoso. Em Porto Velho tem muitos assim, nesse espírito. Então você encontra em todos os lugares pessoas nesse espírito. É pessoas que estão nessa igreja que estão falando essa manhã. Essa é a igreja. Sim, nenhum lugar para ir. Eles estavam vagando, mas estavam a caminho de algum lugar. É assim que a igreja de Deus vive hoje. Ela não é organizada no que diz respeito ao mundo, mas é unida, não por ligaduras denominacionais, mas pelo poder do Espírito de Jesus Cristo, pelos laços do amor. Amém. Aleluia! Nossa união não é imposta por estatutos e regras, nem localmente, nem universalmente, mas unidos pelo amor e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. É aí quando você está na igreja,
tem que ser um corpo místico, o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é a terra prometida, o Espírito Santo é a igreja vindoura de Jesus Cristo na terra. Foi exatamente assim que todas essas falsas doutrinas foram introduzidas, para tomar o lugar do verdadeiro. Do que está falando? Essa igreja é a verdadeira, quem estiver fora está perdido. Esse companheirismo é o verdadeiro, quem estiver fora está perdido. Essa denominação é a verdadeira, quem estiver fora está perdida. São doutrinas erradas, são conceitos errados. A igreja de Deus não está limitada a essas coisas. Essa é a razão porque a mulher tinha na mão um cálice da imundície de sua abominação. Os pentecostais são exatamente tão culpados quanto os católicos e os peregrinos da santidade, ou os nazarenos, ou os batistas, ou os metodistas. Mas em todas estas igrejas denominacionais, Deus tem filhos. Amém. Aleluia! Eles pertencem a esse reino místico. Amém. Eles estão lá, mas eles não ficaram lá somente. Eles foram mais adiante. Eles entraram em Cristo. Amém. Aleluia! Não importa onde esse irmão está congregando, o importante é que ele entrou em Cristo. Amém. Aí é como o profeta falou: eu prefiro estar no lugar errado com o Espírito certo do que estar no lugar certo com o Espírito errado. Que adianta você estar na igreja aqui, pregando só a verdade, ensinando o caminho da verdade, mas estar com o Espírito errado, não adianta nada. É melhor estar na denominação com o Espírito sincero, com o Espírito de amor. É mais fácil ser salvo lá do que aqui com o Espírito errado. Que aqui está ouvindo a verdade, conhecendo a verdade com o espírito errado. Imagina o tanto de brasa que vai cair sobre a cabeça da pessoa. Lá não, lá ele está inocente, com o espírito certo, o espírito sincero, de amor, carinhoso. Vai ter mais misericórdia do que o que está aqui com o espírito errado. É forte, irmão, mas é verdade. Por isso eu amo muito os denominacionais, eu amo, porque sincero, tem muito sincero, né? Tipo o pastor Góes, que nós pregamos lá em Itapuã, um homem muito maravilhoso, muito maravilhoso, e pessoas maravilhosas lá, só que não foram eleitos para conhecer e crer na mensagem, não, mas eles respeitam, tem, não é isso, não vai ser milhões de milhões, ninguém pode contar o saldo na salvação comum. Amém? Agora nós estamos aqui para ser essa igreja, ou rápido, né? Essa noiva, o cordeiro. Nós queremos sentar naquela mesa de milhões de quilômetros. Nós queremos andar nas ruas de ouro, queremos morar no castelo com o rei. É por isso que estamos aqui. Amém. Aleluia! Porque só o fato de crermos, só o fato de nós realmente crermos na mensagem, crer em Jesus Cristo, nós podemos ser bêbados, prostitutas, ladrão, fazer o que for. Só o fato de crer já seremos salvos. Mas não queremos salvação comum, não queremos passar pelo julgamento, não. Nós queremos ir no rápido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Queremos o melhor de Deus. Amém, Jesus. Repetindo, falando do casamento, quando eu fui orar para casar, aí o pastor, cuida, você tem que escolher caráter, tem que escolher caráter. Sua esposa tem que ter caráter, aí que não seja bonita, tem que ter caráter. Eu falei, pastor Nilson, tem tanta irmã de caráter e bonita, por que eu vou querer sua caráter? Porque o caráter é bonita. Aleluia! Eu quero ser salvo, mas quero também morar na santa cidade. Eu quero andar em rua de ouro também. Amém, Jesus. Porque se eu for morar, a minha casa fica para alguém. Não, porque eu
Aleluia! A nossa vaga ninguém pega, né, irmãos? Nossa cadeira está com a placa bem grande, reservada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nossa casa na cidade tem aquela placa na frente assim, né? Propriedade do Nilson Félix, da irmã Verderanda, Andelina, Jennifer, Valdir, Raquel, Israel. Propriedade privada. Aleluia! Aleluia, Senhor. Maravilhoso pensar nessas coisas, né? É muito bom, anima a gente, coragem, gente. Aleluia. Sim. Eles pertencem a esse reino místico. A única coisa pela qual estão esperando é ver essa certa coisa acontecer, que atrairá seus corações para dentro disso. Agora haverá sim um grupo específico que será o único verdadeiro. Mas sabe quando ele vai aparecer? Quando isso aqui que o profeta está falando vai acontecer. Irmãos, vai chegar um dia, escuta o que falando. Isso é uma predição. Vai chegar um dia que Apocalipse 18, verso 4: sai dela, povo meu, será até para as igrejas da mensagem. Porque a maioria, a grande maioria, mais de 90%, não vai perceber que chegou a hora de sair e ir para os esconderijos, entrar na presença de Deus de verdade, e o sobrenatural cairá sobre esse grupo separado. Então o poder sobrenatural pentecostal voltará outra vez. Sim, irmão, eu volto a enfatizar: se todos passam na mensagem, se 50% tem na mensagem como arrebatamento, o mundo vai perceber. Mas eles jogam que o rapto é um segredo. Então isso prova que muitos da mensagem, que creem na mensagem, não perceberão o rapto. Não perceberão. Você está falando isso aí? Eu sei que eu posso ser um desses que vai ficar, mas eu estou lutando para não ficar. Se eu ficar, paciência, não dei conta, não fui escolhido, mas estou lutando para ir. Mas do jeito que eu sei que eu vou ser salvo, eu creio, eu dou minha vida por isso, nesse todo. Eu estando aqui pregando para você, não quer dizer que eu vou dar conta de ir, mas estou esforçando para tudo que eu posso para chegar lá. Ainda que eu tenha que apelar um pouquinho para o legalismo comigo mesmo, não com vocês, comigo. Sim. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias. Exatamente isso que diz: eles viriam correndo do leste ao oeste, norte e sul, em busca da verdadeira palavra de Deus, uma fome não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. Amém. Vamos para a segunda pergunta. Quem a constituiu? Quem constituiu essa igreja? Quem fundou essa igreja? Os católicos se gabam dizendo que foi Pedro que fundou a igreja, o que nem é verdade. Nós já estudamos aqui, vimos que o primeiro apóstolo foi Paulo. Outros se gabam que foi Silas Malafaia, Valdomiro, Edir Macedo e não sei quem mais, R.R. Soares. A minha igreja acredita no R.R. Soares. A minha igreja é a igreja do pastor Joaquim Gonçalves. Não, esses homens não foi. No nosso caso, o pastor Joaquim Gonçalves não foi o fundador dessa igreja. Já desde acontecido, né? Mas no nosso caso é. E nem mesmo Lombrana. Nem mesmo Lombrana. Esses homens, o pastor Joaquim, o irmão Brana, apenas
apenas continuaram a obra, deram sequência na obra, já havia. Eles apenas foram ferramentas de Deus para confirmar Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então quem começou não foi eles foram ferramentas. Aleluia. Quem começou? Quem a instruiu? Isto é, este corpo místico. Quem começou isso? Foi Jesus Cristo. Ele é a cabeça desse corpo místico. Ele é o rei dele, operando sua própria vontade e seu domínio. Não o controle de um bispo ou o controle de uma junta de igreja, mas um rei, o qual é Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Quando começou? Quando essa igreja nasceu? No Pentecostes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não foi em 71, não foi em 33, foi lá no Pentecostes que essa igreja começou. Amém. Agora não a organização pentecostal que começou em 1906, não. A organização pentecostal, a primeira dela, essa mesma Assembleia, a primeira denominacional intitulada Pentecostal, foi a primeira, nasceu lá em 1906, mas nós não somos ainda desse sistema, dessa raiz aí. A nossa raiz está lá no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo, na forma de língua de fogo, caiu sobre os apóstolos e aqueles que estavam com eles ali. Sim, a experiência pentecostal é aí quando começa com você. Ele falou a vida dela. Então também encontramos isso em Efésios capítulo 1, verso 22. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés. Esse é Cristo. E sobre todas as coisas ou constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então quem a instruiu essa igreja? Jesus Cristo. Amém. Nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder feito pelo homem, de modo algum. Mas Jesus Cristo falou dela como sendo seu reino, que estava vindo em poder. Capítulo 16 de Mateus. Em verdade vos digo que alguns estão aqui que não verão a morte até que vejam vir o reino de Deus em poder. Amém. Aí os apóstolos esperavam inclusive de João, né? João, antes de João morrer, antes de João ficar velho e morrer, Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino dele. Olha que pensamento pequeno, né? Mesmo aqueles homens que andavam com Jesus. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus está falando do seu reino messiânico, a sua igreja. Então realmente, praticamente todos eles viram o reino do Messias vir no dia do Pentecostes. Sim, apenas alguns dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. E alguns estão aqui que não verão a morte até que venha o reino de Deus. E também em Colossenses 1, verso 17: e ele, o qual é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então quem é a cabeça dessa igreja? Jesus Cristo. Aleluia. O Espírito Santo é a nossa cabeça. Que reino é? O reino messiânico. A igreja, não uma organização, uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Oh, eu amo isso. Caminhando no Espírito, obedecendo ao Rei, louco para o mal entendido, escarnecido, zombado. Todos que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão
perseguições, se perseguiram os profetas que foram antes de vós, chamaram Deus do cu ao pai e família, quanto mais chamarão aos seus discípulos. Mas você está caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo, não preso por quaisquer grilhões. Aquele que o Filho libertou, verdadeiramente é livre. Amém? Essa é a igreja do Deus vivo. Esse é quem a instituiu. Amém. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus. Amém. Ela não foi instituída em Roma, nem foi instituída na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituída por Calvino, ou na América ou por John Smith, nem foi instituída na Califórnia pelos pentecostais. Ela foi instituída por Jesus Cristo, o Rei do reino messiânico. Esse é por quem ela foi instituída. Ele é o Rei, Ele quer ser Rei, Ele quer governar-nos, Ele quer ser Senhor. E Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Agora, qual é a mensagem dessa igreja? Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem dessa igreja? O que essa igreja devia ensinar? A primeira mensagem que essa igreja ensinará será arrependimento. Amém. Hoje não se prega mais arrependimento, né? Porque para pregar arrependimento você tem que pregar contra o pecado. E pregar contra o pecado as pessoas não suportam. Vocês pensam que sexta-noite eu não recebi crítica no telefone? Pessoas me ligando, criticando. Pessoas não suportam. Pessoas que dizem crente não suportam. Aí fica aí, ó, 1, 2, 4 adultos e 2 crianças. Lucas capítulo 24. A primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se. Se ela ensinará arrependimento, agora Jesus estando para partir, este é o último capítulo quando ele estava para deixar a terra. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aleluia! Em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele é aquele em torno do qual a Bíblia está envolvida nele. Sem dúvida, ele saberia o que devia ser ensinado. Ele saberia o que deveria ser feito. E ele disse: arrependimento e remissão dos pecados tem de ser pregado a todas as nações, para o testemunho, começando em Jerusalém. Agora, a organização começou em Roma. A igreja, a organização começou em Roma. Passou para a Alemanha, para Martinho Lutero, para a Inglaterra, para o Wesley, para os Estados Unidos, para John Smith, Califórnia, para os pentecostais. Mas a igreja começou em Jerusalém. Arrependimento para com Deus e o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados começou em Jerusalém. Aleluia. Então, para começar, essa é uma das mensagens. Qualquer igreja que não esteja pregando isso já está descartada. Não tem nada a ver com a igreja verdadeira. Sim. Agora, ele não disse que todos alcançariam isso. Ele disse que devia começar, devia ir a todo mundo, devia ser pregado a todos. Mas isso é o que ele disse, sua mensagem. Essa é a mensagem desta igreja verdadeira. Mostre-me a igreja que está ensinando. Diga-me onde está a igreja que está pregando arrependimento, conversão, batismo em nome de Jesus Cristo. Então eu lhe mostrarei onde está essa igreja. Agora, a segunda
da mensagem, Jesus é Rei e está vivo para todos sempre. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a segunda coisa que essa igreja verdadeira não deixa para trás, não abre mão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, Deus. Felicidade, Senhor. Se Ele fez milagre, Ele faz. Amém. Se Ele curou, Ele ainda cura. Se Ele libertou, Ele liberta. Sim, Senhor. Isso é o que a igreja devia ensinar. Mateus 28, verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Aleluia! Ele está aqui nesta manhã, Ele está conosco, em cada culto nosso. Eu tenho sentido a presença dEle no nosso meio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa é a mensagem da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vivendo na igreja, Rei da igreja, ressuscitado dos mortos, o mesmo ontem e hoje, eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando andou fisicamente na Galileia. Essa é a mensagem da igreja. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Sim, Senhor. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isso é o que Jesus nos ordenou para pregar a igreja. E assim que fazem hoje, ó, temos de ter algum tipo de nome que nos foi colocado em uma placa ali, né? Temos de dizer às pessoas, quando nos perguntam que somos metodista, batista. Infelizmente, quando alguém pergunta para a gente qual é a nossa igreja, né? Para ele não passa, senão você tem que explicar meia hora para ele, né? Aí para você não explicar meia hora para ele, você resolve logo. Vai fazer um par do Ministério da Governada Fé. Ah, sim, conheço. Já resolve logo. Mas a resposta não deveria ser essa. A resposta não deveria ser essa. Temos que dizer às pessoas, quando nos perguntam que são metodista, batista, apenas digam que são cristãos. Amém. Isso mesmo. Cristão significa como Cristo. Eu sou um cristão. Eu sou imitador de Cristo. Depois de ter ressuscitado os mortos, eles não creram nisto. Ele disse-lhes: observe a grande comissão. Ide por quanto no mundo? Ó, eu pensei apenas em Jerusalém. Alguém disse: esses sinais somente foram para Jerusalém. Não, a ordem foi para todo mundo pregar o Evangelho, não a palavra. Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para fazer a palavra desempenhar o que ela diz que fará. Então só a letra da mensagem da Bíblia não é o Evangelho. O Evangelho é a letra da mensagem, a letra da Bíblia, mas os sinais acontecendo, a cura, a libertação, os milagres. Amém, Deus. Glória a Deus. Esse é o Evangelho. Pregai o Evangelho em todo mundo. Pregai o Evangelho somente a gente branca, ou somente aos morenos, amarelos ou negros? Não, mas a toda criatura. Amém? Toda criatura. Vocês creem que quer dizer isso? Eu vi Deus impedir que um touro atacasse-me um dia. Eu ouvi fazer com que vespões não me picassem. Eu ouvi ressuscitar uma gambá que tinha estado morta a noite toda. O Evangelho é para toda criatura. E criatura significa a tudo que foi criado. A tudo que foi criado. O Evangelho surtirá efeito em qualquer coisa que você pedir e não duvidar em seu coração. Amém.
Você diz, isso é errado, irmão. Não é errado, não. Jesus disse àquela árvore: maldita és tu, nunca mais coma alguém de ti. E o Evangelho foi pregado àquela árvore, a toda criatura. Pregava aqui a toda criatura. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vocês afirmam crer em Deus e crer na comissão que sua igreja está comissionada a levar o Evangelho? E a primeira coisa é cura divina. Como alguém pode dizer que crê em Deus, que crê no Evangelho, que crê na palavra, sendo que a primeira coisa que acompanha a palavra é a cura divina? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos quando os ouviu? Mateus 10, verso 7. Jesus na ordem lá por separado, né? E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia! Esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Somente em Jerusalém? Não, mas a todo mundo e a toda criatura. Essa é a Bíblia, isso é o que ela diz. Essa é a mensagem da igreja. Todo mundo, toda criatura, o Evangelho a todo que crer, e esses sinais seguirão os que crerem. Essa é a mensagem da igreja. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso é o que ele disse. Essa é a mensagem da igreja. Isso é o que ele ordena a igreja a fazer. Aleluia. Marcos 16, verso 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a comissão da igreja. Essa é a verdadeira igreja crente. Aleluia. Isso é ensinado na igreja metodista, na batista, na presbiteriana, na católica, na luterana, na nazarena, peregrino, na santidade. Isso é ensinado lá? Não, Senhor. Eles negam isso. Por quê? Eles estão organizados. Vocês notaram? Quando uma igreja começa a ter um certo nível de organização, as primeiras coisas que começam a sair da igreja é a fé nas curas divinas, nos milagres. Essas coisas vão tirando. Porque para ter essas coisas tem que ter o sobrenatural. E para o sobrenatural estar ali tem que ter o Espírito Santo. E para o Espírito Santo estar ali, tendo liberdade, não pode haver nenhum conceito humano misturado. Tem que ser somente o assim diz o Senhor. Eles estão organizados e não podem fazê-lo. Há muitos membros ali que creem nisso, mas não podem dizer nada acerca disso, porque seriam excomungados, expulsos. Esse é o espírito anticristo, fez que se organizassem. A igreja de Deus vivo é nascida livre pelo Espírito de Deus, não necessita de nenhuma denominação. Eles seguem o reino messiânico. Eles não têm que aceitar o que as pessoas dizem. Eles são nascidos livres, libertos pelo Filho, o qual verdadeiramente os liberta. Agora, outra coisa que esta igreja ensinará será cura divina, sim. A mensagem da igreja. Acabei de citar, estou repetindo, Mateus 10, quando ele enviou sua igreja. Vamos somente a Mateus 10, verso 1,
averiguar só um minuto. Observe o que Jesus disse quando ordenou sua igreja e deu partida nela. Então, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Essa foi a primeira comissão da sua igreja. A última comissão, essa foi a primeira, e a última foi: ir por todo mundo, pregai o Evangelho, quem crer for batizado. Permitam-me citar isso da maneira como poderia ser, da maneira como está subdividido. Ir por todo mundo, e a toda nação, e demonstrai o poder do Espírito Santo. Quem crer nisso e for batizado será salvo, quem negar isso será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: eles imporão as mãos dos enfermos e curarão, eles expulsarão demônio, eles farão nova língua, eles serão os sinais que se seguirão. E o último versículo diz em Marcos 16, verso 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas partes, cooperando com eles no Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Confirma a tua palavra, meu Deus. É assim que a primeira igreja era. É assim que ela era. É assim que devemos ser. É assim que seremos. Amém. Porque Deus está restaurando essa igreja. Amém. E ouça, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. E se uma vara brota na videira, e essa videira dá uvas, a vara seguinte que brotar dará a mesma coisa que a primeira vara deu. Agora também a igreja tem de ensinar o batismo. Ela tem de ser batizada. Essa foi a comissão. Jesus disse aqui em Marcos 16: somente usaremos isso quem crer e for batizado. Quem crer primeiro e então ser batizado para a remissão dos seus pecados, receberá o dom do Espírito Santo. Agora, o profeta fala: tem pessoas que se batizam e não recebem o Espírito Santo e não são libertos dos seus vícios, das suas bebidas, dos seus cigarros, dos seus vícios em geral. É porque eles não se arrependeram de coração. Não foi uma conversão real e sincera, foi algo manufaturado. Então, se uma pessoa vai para, você batiza, e ela sai dali e continua a mesma pessoa, não mudou nada, é porque ela ainda não se converteu. O branco batizou um homem, 10 anos depois que ele foi batizado, o profeta falou: hoje você se converteu, hoje você deve ser batizado. Mas o profeta, sendo profeta, mesmo assim batizou ele, mas ele pediu, vai falar: não, tem que batizar. Mas o profeta sabia que ele não tinha se convertido. Sim, e sobre vós também virá o Espírito Santo. Será o ensino da igreja. Sim, o batismo do Espírito Santo é o ensino da igreja. E consequentemente, os dons do Espírito Santo é o ensino da igreja. A igreja que quer tirar fora os dons do Espírito Santo já está em falta. Lucas 24, 49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, ou esperai. Ficar significa esperar, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se Cristo não permitiu que um grupo de homens que tinha caminhado com ele por 3 anos e meio pregasse o Evangelho, até que esperasse pelo Espírito Santo, a igreja hoje tem que fazer a mesma coisa, esperar pelo Espírito Santo. Ninguém tem direito de pregar o Evangelho
Amém? Tem muita coisa aí, né? Como nos tornamos membros dela, tem muita coisa, mas não vou terminar porque vai ficar muito longo. Nós continuaremos depois. Falaremos sobre como nos tornamos membros dessa igreja e ainda nós falaremos, podemos chegar aos céus e ser membros dessa igreja, essa igreja mística, esse corpo místico. Amém? Ficaremos por aqui para não ficar muito longo, né? Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abra o entendimento dos meus ouvintes presentes ou dos que vão ouvir pela internet, que o Senhor possa fazê-los compreender a sua igreja, meu Deus, esse corpo místico. Sim, meu Deus, que essa igreja é ligada pelo amor divino, Senhor, ligadas pelo Espírito Santo, meu Deus, e que cada um que está dentro desse Espírito Santo, batizado nesse Espírito, meu Deus, e consequentemente transbordando de amor divino, meu Deus, crendo e vivendo a sua palavra, meu Deus, esses estão nessa igreja mística do Senhor Jesus Cristo. Independentemente, Senhor, de onde estiverem congregando, Senhor, se eles estiverem dentro disso que foi dito, eles fazem parte dessa igreja. E nós aqui cremos de coração que nós temos entrado nessa igreja, temos nascido nessa igreja, estamos vivendo nesse reino, sob o reinado de Jesus Cristo em nossa vida. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono, nós te obedecemos e fazemos somente a Tua vontade, meu Deus. Não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade em nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós, ó Pai, nos prostramos diante do Senhor, nosso santo e poderoso Rei, eterno Rei de nossas almas. Estamos na Tua presença e diante da Tua presença queremos permanecer hoje para todos sempre, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus.